São Pedro. Aí nós continuamos fazendo. Somos nós que, aqui na comunidade nossa, né? No Jardim da Uhum. Prata, somos nós que fazemos as rezas nas casas das pessoas, com Santo Terço e a ladainha em latim. Se as meninas toparem, a gente pode finalizar. Eu acho que vai ser muito bonito. Eu acompanho. Eu não tenho nem dimensão como que é, gente. A pronúncia, o jeito. Faço nem ideia. E isso diz muito da nossa capacidade intelectual, né? Vocês sabem fazer uma oração em outro idioma, e um idioma que é difícil, né? E que os quilombos foram preservando. Vocês estão de parabéns. Gilmara, quer comentar, Gilmara? Tô achando super Semana passada não deu para você falar também, né? mas eu achei super interessante aí os comentários e as orações, né, essas tradições. E é interessante que nós vamos realmente observando, né, como que são os comportamentos da aula passada, né, retomando aqueles assuntos todos que foram falados, o quanto que é interessante quando a gente ouve esse embasamento histórico e observa as relações dentro da nossa comunidade. Então, Uhum, é, eu achei muito interessante foi isso, eu fiquei analisando, né, isso, assim, que às vezes são comentários aqui e ali, são coisas que a gente percebe, e quando eu escutei todos essa contextualização, então eu falei, olha só que interessante, a gente nem imagina a profundidade que é, né, uhum, a gente vive atualmente, né, isso diz de um passado que nem é tão distante, mas que foi apagado, né, foi sempre esquecido. uhum. Muito bom. E às vezes a gente fica muito no discurso da dor, né? Como se a nossa história só se resumisse à luta contra a escravidão, a sociedade escravocrata. Mas tem muita coisa também boa que a gente construiu, né? E muitas vezes a gente não quer olhar para essas questões, né? Uhum, Justamente por esse histórico, por essas memórias de dor que elas trazem. Até essa. Você hoje compartilhou lá no grupo, né, o atendimento terapêutico uhum, para as pessoas quilombolas, e eu compartilhei lá na minha comunidade, sabe? Compartilhei uhum, com pessoas, inclusive mandei para uma pessoa que passou por uma perda recente, ela está sofrendo muito em relação a isso. E eu fico pensando como que a gente consegue mobilizar a comunidade, a base mesmo, para ela poder se inserir nesses contextos, né? Porque tem muita formação, tem acompanhamentos, e muitas vezes as pessoas não se interessam. E aí eu mandei para essa pessoa que passou por essa perda, inclusive a minha mãe comentou para mim, né? Nossa, fulano tá sofrendo demais, ela não está conseguindo sair dessa. E expliquei o que que era e tudo. E a pessoa só me mandou assim, não, obrigado. E ponto final, sabe? uhum, uhum, Eu percebo isso. Por que será que as pessoas não se envolvem, sabe? Será que elas não compreendem ou elas não acreditam que isso pode gerar mudanças? Ou elas pensam que não é para elas? Eu estou agora tentando processar isso. É, Passei por isso em outro contexto também, da mobilização que teve agora para o ato contra o PL da devastação, né? Então também falei muito com as pessoas sobre isso, da importância da gente se posicionar, da gente se reunir para poder ter representatividade nos espaços, né, de decisão, porque se a gente não está nos espaços, tem alguém que vai falar por nós e nós só vamos receber depois os resultados disso, que nem sempre é favorável para a comunidade, né? uhum. o meu TDAH, de vez em quando, ataca, eu tenho que fazer outra atividade que eu estou escutando. É, por isso que eu estou aqui com a escova de dente, limpando um brinco para focar. É, é em dois contextos, Gilmara, sabe? Que as pessoas se encontram para ter essa rejeição do atendimento. Às vezes, quem cuida demais não sente a necessidade, na verdade, pensa que não precisa ser cuidado. Na verdade, ela quer muito ser
passar por esse processo de cuidado. Mas é um processo de abertura, sabe? Que você tem que se abrir para realmente, para que o outro chegue em você. Então, e muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse processo de abertura para que o outro chegue e cuide delas, porque a gente se acha, às vezes, na verdade, autossuficiente, a gente fraqueja, mas não quer transparecer que necessita também de ajuda, que somos seres falhos e precisamos também da ajuda do outro. E na outra questão, é nessa questão realmente de merecimento, de ocupar o espaço, esse espaço que a gente fala desse espaço de cuidado. O atendimento psicossocial, psicológico especificamente, ele ainda é muito estigmatizado. Então, quando as pessoas passam por esse processo, eles estigmatizam esse espaço de estar aqui, eles não querem se colocar nesse espaço, sabe? É também uma questão de autoproteção, de não conhecer o espaço, não saber do que ele se trata, porque muita gente hoje que a gente recebe nos consultórios, na clínica, a gente percebe que ele já vem com a ideia formada do que é esse processo psicológico. E quando a gente inicia o atendimento, é totalmente diferente do que eles traziam, na verdade, na mente deles. Hoje eu estava conversando com uma paciente e eu trazia isso para ela, porque o primeiro atendimento psicológico para as pessoas tende a ser traumático, porque as pessoas elas vêm com a ideia do que é e se deparam com uma coisa totalmente diferente. Então, muita gente abandona o tratamento psicológico por conta disso, porque a gente já vem com essas ideias pré-definidas do que é, na verdade. E quando a gente se depara, e esse momento terapêutico é um momento muito difícil, que o psicólogo ele vai lhe botar, ele vai lhe colocar numa situação de você estar de frente com você mesmo, que é nesse processo de autoconhecimento. Então, às vezes, esse processo de autoconhecimento ele é muito doloroso para muita gente. As pessoas elas não vão se achar também dignas de estar nesse espaço, mas elas necessitam estar nesse espaço também de cuidado. E essa questão de conhecimento, né? Que às vezes elas não têm conhecimento sobre o que era o atendimento psicológico, o atendimento psicossocial. E elas só vão ter essa impressão quando realmente se deixarem conduzir pelo momento. Não é isso, Janice? Vou aproveitar para contar uma história para vocês. Antes disso, Neide, boa noite. A gente abriu esse momento aqui para comentar do encontro anterior. Encontro anterior. Aí você fica à vontade, viu, para falar o que você gostou, o que você não gostou, fazer algum comentário do encontro da semana passada. Boa noite. Desculpa aí a demora. Boa noite. Licença, neném. Que lindeza! Boa noite, princesa. Boa noite, neném. Oi. Oi, como é que você chama? Fala alto. Helena. Helena. Correu. Aqui agitada. Então, assim, sobre o encontro passado, eu juro que eu fui, assim, com uma mensagem que me pegou muito, assim, que me marcou, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi uma fala de um participante, quando ele disse que o negro, os escravizados, eles aceitavam aquilo, né? Então eu fiquei com aquela mensagem tão assim dentro de mim que eu falei, meu Deus, como que um próprio negro fala que os escravizados aceitaram essa situação, né? Sabendo nós quantos deles morreram, quantos deles sofreram, foram amputados, né? Maltratados. Então, eu juro que eu fiquei chocada com o que eu escutei, sabe? Porque ser escravizado não é uma questão de aceitação, eles não tinham opção, né? Então, assim... Tá.
Tá bom, mãe fala. Aí, então assim, eu juro que eu fiquei com aquilo marcado, assim, então eu falei assim, não acredito que eu estou escutando isso em pleno século XXI, e a gente, com tudo que acontece, ainda vejo a escravização da gente, sabe? Somos testados a todo momento, e assim, para mim, eu estava numa reunião, a reunião nem terminou, eu queria estar aqui. Eu falei, vocês me deem licença, mas eu vou para o meu compromisso, porque eu tô gostando desse redescobrimento, sabe? Se todo mundo tivesse, quem começou, se todo mundo estivesse, a valorização, né? Quanto à nossa valorização, reconhecimento, nós temos que estar a todo momento mostrando que a gente tem capacidade, né? Então, assim, eu fui embora, né, da reunião passada com esse em choque, sabe? Quando eu escutei, assim, essa mensagem. Que nós aceitamos ser escravizados. Que isso, gente? Aceitamos não. Não aceitamos. E hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade que é o estudo, né? Coisa que eles não tiveram. Se tivesse essa oportunidade. E também, assim, o conhecimento me fez abrir a mente. Eu mesma já fui contra cotas para negros. Hoje eu tenho outro pensamento, sabe? Então, assim, é um aprendizado diário. Uhum. Neide, você faz ideia, ou você ficou se perguntando por que que essa pessoa teve essa fala, ou por que essa pessoa pensa dessa forma? Você se questionou isso em algum momento? Sim, me questionei. E você chegou em alguma resposta? A minha resposta é a situação atual. Acredito que tem pessoas que se fecham muito para novas ideias, entendeu? Então, quando eu escuto essa fala, eu acredito que é uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não dá abertura, uma pessoa que nós temos que estar lutando para encaixar, para entrar, para a ideia acontecer. Então, foi esse o meu... Quando eu escuto aquilo, eu vejo que é uma pessoa que que tem ali o seu direcionamento e não aceita muita... É o eu. Foi isso, não sei, posso falar nada, mas foi isso que eu tirei. Uhum. Gente, essa situação que a Neide está relatando, ela é muito importante para trazer a seguinte reflexão sobre o nosso povo quilombola, viu? A história sobre nós, enquanto povo, ela foi apagada. Então, nós estamos numa luta que danada para reconstruir a nossa história. Ela foi apagada de forma documental, então, vários documentos sobre nós foram queimados, e ela foi apagada a partir da morte do sangue de muitos. Ela foi apagada ou vem sendo tentada, como que fala? Vem tentando apagar a partir de outras histórias sobre nós que foi contada pelos brancos. Então, gente, toda vez que a gente se deparar com uma situação que um irmão nosso quilombola, que alguém da nossa comunidade quilombola vier com um discurso que não condiz com a nossa realidade, ou que a gente já acessou a verdadeira história, né? Tem um provérbio quilombola, um provérbio Malink, acho que é Malink. Tem um provérbio do griot, né? Que fala assim: 3 são a verdade. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Então, a gente está em busca da nossa verdade. Pensa, e o colonizador foi apagando, foi tentando tirar os rastros, e ainda assim a gente está começando a pensar. Então, quando a gente se indigna, Neide, né, eu também fiquei bem reflexiva, assim como você, pensando, refletindo sobre essa fala. Aí a gente volta na história, né, no processo histórico e nas leituras de outras pessoas negras que escreveram sobre nós, né? Então,
tem essa reflexão, assim, um apagamento da nossa história. O que eu sei é que no Brasil, o Gilberto Freire, ele escreveu um livro, Casa Grande e Senzala, não sei se esse é o nome, eu nunca li, mas eu sei que as pessoas criticam ele. E ele traz nesse livro uma relação amigável entre escravizados domésticos com seus senhores. E a partir daí ele constrói uma falácia sobre o mito da democracia racial. Então, quando tem um discurso que a gente aceitou a escravidão, isso não representa a história como um todo, mas representa parte de uma história. A história, ela não tem só dois lados, né? Que nem a Isabel citou a Chimamanda. A nossa história, ela tem vários lados. E sim, Neide, tem irmãos nossos negros escravizados que eram escravos domésticos, que sabiam ler, escrever, cantar, falavam outros idiomas, que estavam sempre perto dos senhores, recebendo agrados, aceitou a condição. Os irmãos que fazem a revolta, quem fala isso, se eu não me engano, é Du Bois ou Malcolm X, que fala. Quem começa a fazer a revolta contra o sistema escravocrata são os irmãos do campo. É nós, quilombolas. Então, no processo de escravização do Brasil, tem os negros do campo, da roça, tem os negros da cidade, né? A maioria era punido, mas a gente tinha negros letrados. Nem todo negro ele se prontificou para ir para a luta. O povo que foi para a luta contra o sistema escravocrata foi o povo quilombola, porque era a gente que apanhava, a gente que morria, a gente que era jogado vivo no moinho d'água. Né? Agora, aqueles negros que não sofriam tantos castigos, que é a minoria, os domésticos, né? Às vezes ficavam omissos ali na luta, ou quietinho ali, porque não pensavam no coletivo, ou tinha medo de entrar para ir para senzala ou ir para atividade do campo. Então, a gente tem várias versões ou vários contextos aí das pessoas que foram escravizadas. A gente tem os capitão do mato, que se tornaram aliados dos colonizadores e perseguiam seus próprios irmãos. A gente tem, isso ninguém conta, mas eu li isso no livro de Edson Carneiro, em outras historiografias, não, eu li isso no livro do Clóvis Moura. O Clóvis Moura, ele retrata que tinha vários militares que era a favor dos quilombos e lutava com a gente. Ele dá um nome para esse termo, senhor de escravo. Né? Então, e isso a gente não estuda na escola, muitos espaços de formação, a gente não tem esse conhecimento. Eu que fiz uma loucurada aqui de aprofundar em tudo quanto é livro, história, juntar informação, ler, que a gente tem que entender a nossa história para a gente não brigar entre nós, não ser manipulado, né? Eu fiz essa imersão no nosso resgate histórico. No entanto, eu não sei se... Isso que eu estou falando, gente, não é com o intuito de dividir o nosso povo, não, viu? Mas também é de desconstruir uma percepção que talvez a gente é unido. Eu comentei na aula passada, né? Tinha briga do negro que veio da África, do negro que nasceu no Brasil, né? Esses conflitos, eles são comuns. E entender esses conflitos é poder enfrentá-los e entender que essa unidade que muitas vezes é discutida,
ela não se faz sem conflito, né? Nem entre iguais, nem entre diferentes. Então, quando eu trago essa reflexão, é para dizer que o processo de escravização do Brasil é um dos processos mais complexos de se entender, porque a quantidade de negros que vieram para cá é a maior de qualquer outro lugar da América ou da colônia brasileira, né? Brasil é o lugar que tem mais negros fora da África. E muitas informações que chegam para a gente não é a história do Brasil, chega às vezes a história da escravidão nos Estados Unidos. Né? A gente consome muito material do processo histórico de escravidão dos Estados Unidos, né? Da América do Norte. E do Brasil a gente não entende. A Beatriz Nascimento, ela tem um livro que chama O Negro Visto por Ele Mesmo, que ela vai falar que o negro é interclasse. E em qualquer lugar que a gente vai discutir, sempre é colocado o negro como classe inferior. E ela afirma que a nossa história não é essa história de escravidão, que a gente teve muitas pessoas negras no poder, na política, e que insistem em manter só essa história da escravidão para nos desarticular e fazer a gente acreditar que a gente não é capaz. E quando ela fala isso, que a gente transita em todas as classes, em todos os lugares, eu lembro do filme do Luiz Gama, a história do Luiz Gama, né? O Gama. O Gama era escravizado, conseguiu a alforria, virou advogado, e ele é brasileiro, viu, gente? Tem no Globoplay, o Gama. E ele defendeu outros escravizados. Então, gente, a gente vai ter na nossa história aqui do Brasil uma maioria que luta. Zumbi, ele saiu da vida boa, entre aspas, né? Porque Zumbi foi criado e educado por um padre que ensinou ele a ler e escrever, e ele foge desse lugar para voltar para o quilombo e lutar. Então, a gente tem os que saem para lutar e dá a cara para bater, e a gente tem os que conforma, né, que não dá conta da luta, né? Aí entra a psicologia. A psicologia nos ajuda a entender o comportamento humano, né? Por que que tem irmãos que enfrentam a luta e por que que tem irmãos que não dão conta da luta, né? O que que esse irmão pensa, o que que atravessa a história. Então, a psicologia, ela entra muito nesse lugar, sabe? Que a gente sai do julgamento, tenta sair, né? Porque, às vezes, a gente tem que responsabilizar mesmo, né? O outro, no sentido de falar assim, oh, pensa no coletivo, não pensa só em você, deixa de ser egoísta, aqui é para todo mundo, né? E eu tendo a pensar que quanto mais individualista é alguém que é negro, que é quilombola, mais distante da cultura a qual ele pertence, ele está. Mais colonizado mentalmente ele está. Pouca consciência ele tem de si mesmo enquanto pessoa negra ou quilombola. Porque isso é uma estratégia política. Imagina, gente, se todo negro, todo quilombola tivesse consciência de quem é, nós tínhamos destruído esse Brasil, expulsar. Tinha feito uma revolta igual no Haiti, né? O Haiti, não sei se vocês sabem a história do Haiti, para falar, Raíza. A gente seria outra África, na verdade. Se houvesse tanta essa revolta em relação a tantos sistemas. Existe também no Brasil uma diferença dos quilombos anti-abolição e pós-abolição. O modo deles se organizarem, o modo deles serem, as pessoas, até as pessoas, o modo de vida das pessoas hoje são bem diferentes. Eu consigo permear, assim, no estado da Paraíba, essa situação, porque quando a gente encontra um quilombo antes de abolição, a organização dele é bem diferente dos quilombos pós-abolição. As pessoas do quilombo anti-abolição, elas são mais apegadas ao território, na verdade,
elas não conseguem, eu não sei se é não conseguir, na verdade, e elas tentam ir para outros territórios, mas elas sempre retornam para tirar outras pessoas daquela sistematização de vida que elas vivem, entendeu? Elas tentam ir buscar outra perspectiva de vida e voltar para a comunidade para trazer essa perspectiva. E isso foi uma questão que depois eu li e vivenciei, na verdade. E os outros quilombos que são pós-abolição, eles são muito diferentes, são mais individualistas, infelizmente. Essa questão de individualidade a gente encontra em histórias de comunidades quilombolas que foram depois da abolição. Eu não, aí nessa sistematização de psicologia mesmo que a gente tenta entender porque essas pessoas elas são mais tendem a ser mais individualistas. É porque elas não construíram, na verdade, aquela sociedade, né? Elas já pegaram meio que já trouxeram sua perspectiva de outras sociedades, de outras vivências, e quando foi tentar fazer essa construção, elas não houve esse choque, na verdade. É por isso que essa diferença do antes e pós. Neide, você quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar? Eu acho que vai ficar. Não, tá entendido, sabe? Quando Não, não podem falar isso de nós quilombola, não, viu? A gente aceitou, isso eu tenho certeza. Mas a comunidade negra não se resume a povos quilombolas. E esse discurso foi plantado, viu? Clóvis Moura, ele fala no livro dele. Esse discurso de que o negro é pacífico e aceitou calado. Isso é um discurso ideológico implantado na mentalidade brasileira. Então, você vai encontrar pessoas com esse pensamento, Neide, em vários lugares. Aí você desconstrói. Não é assim, não. Eu interrompi você para falar. Não, mas é isso, sabe? Eu acredito assim, para desconstruir é muito difícil. Porque, assim, eu vejo as nossas lutas, às vezes a gente está lutando com os próprios quilombolas, ainda mais a nossa comunidade. A nossa comunidade está muito desacreditada, sabe? Muito desacreditada. Então, é muito grande, mas são poucos os que estão à frente para desconstruir isso, sabe? Então, é um trabalho difícil, eu não digo impossível, mas nós temos que ter um outro jogo de cintura para poder resgatar essa confiança, né? Porque tá muito desacreditado. Então, quando eu escuto uma fala dessa, eu falo, meu Deus, temos que desconstruir realmente, viu, esse pensamento. Não Mas é não uma falha, um pensamento da pessoa, viu, Neide? É uma falha, um pensamento ideológico construído a longo prazo na nossa formação educacional. O Brasil, país de todas as raças, de todas as cores, que não tem racismo e que a gente aceitou a escravidão porque os escravocratas eram bons para nós. É Gilmara. Eu hoje escutei uma história, né? Eu estava dialogando com uma pessoa mais velha de um quilombo do Mato Grosso. E ele trouxe para mim uma figura, né, que agora há pouco você falou, que às vezes a gente ouve a história de outros países e nós temos as nossas próprias histórias. Mas muitas vezes as nossas próprias histórias também refletem esses contextos de outros lugares, né, que passaram também pelo período de escravização de pessoas de África. E ele falou para mim dessa pessoa, Willie Lynch, eu nunca tinha ouvido falar. E eu, depois de ouvir ele falar e buscar um pouco de informações, né? Eu não aprofundei porque nem deu tempo, mas eu fiz uma pesquisa rápida e até mandei um PDF lá no grupo para a gente poder, depois, quem quiser abrir e olhar, porque fala justamente das manipulações, né? Que essa pessoa, ele criou e que isso reverberou por gerações e gerações, e isso
contextualiza muito o que a gente está falando aqui hoje, né? Da questão da violência colonial e a desumanização dos povos afrodescendentes, porque ele usou de ferramentas para poder desestruturar as relações familiares, hierarquizar as pessoas por cor, porque ele separava as pessoas que dentro do colorismo, né? Quem tinha a pele mais clara ia para a casa grande, as pessoas que tinham a pele mais escura ficavam diretamente ligadas aos trabalhos do campo, né? Destruiu as nossas memórias ancestrais, porque são ferramentas para que a gente seja desunido. E isso reflete a nossa vivência até os dias de hoje. Separar as famílias, né? São todas essas ferramentas que, se a gente para poder observar, foi data de 1700 e nós estamos hoje no século XXI discutindo as mesmas questões que o nosso povo viveu há muitos anos atrás. Então, realmente é um processo de desconstrução longo, mas para isso a gente precisa revisitar a história, recontar essa história, processar ela em nós e escrever uma nova história a partir desses conhecimentos, né? Eu achei bastante interessante esse posicionamento e eu quero ler um pouco mais para poder entender e trazer isso para outras pessoas, sabe? Nesses momentos em que a gente não consegue reunir, assim, ter uma opinião formada da comunidade, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, e aí as pessoas entram em conflito ao invés de dialogar e chegar em um ponto de equilíbrio em que todos possam ser favorecidos nos processos de decisão, sabe? Então, depois, quem quiser dar uma olhada, tá lá no grupo. Você quer ler, Gilmar, a carta aqui com a gente? É um Foi o livro Chuchu que te grande. passou? Eu conheço essa carta. Foi o Chuchu? Foi, porque ele até me ligou, sabe, para poder conversar. Tem horas que ele me liga, a gente conversa assim 1 hora e tanto, porque ele, Você assim, conhece o Chuchu, gente? eu conheci o Chum lá em Brasília, na Conferência Nacional do Meio Ambiente. E nós conversamos bastante, trocamos muitas ideias, e nesse surgimento da confluência socioambiental afrodescendente, nós fazemos parte de um mesmo grupo. Então, diariamente, assim, sempre que possível, né, a gente troca ideia e ele traz para mim essas percepções. Então, isso hoje eu achei um compartilhamento muito rico, porque realmente me trouxe essa profundidade dessa compreensão. Eu pude ver claramente isso, por exemplo, dentro dos grupos onde realmente as pessoas ficam ali brigando, brigando, brigando e nada, sabe? Não consegue ser efetivos. Eu acho interessante depois olharem, porque tem algumas referências bibliográficas para contextualizar isso dentro da nossa história brasileira. Tem um podcast também que está sugerido para poder escutar. Então, é algo para poder ser lido e digerido aos poucos. Uhum. Oi, gente, o Chum. Vocês já viram aqueles memes no Instagram? Raiz e Nutella. Fulano é não sei o que, raiz, não sei o que, Nutella. Para mim, um Chum é um quilombola raiz. Aqueles quilombola, assim, que a gente precisa aprender com ele. Eu conheço ele só virtualmente. Eu citei ele na minha dissertação de mestrado. Ele falou assim, ô Janice, esse tem de ficar só mandando e-mail, conversando no WhatsApp, isso não resolve, não. A gente tem que ir lá em Brasília, tem que ir lá brigar, tem que sair de casa, tem que ir nos lugares e brigar. O pessoal só quer ficar mandando e-mail, conversando por WhatsApp. Ele também me apresentou essa carta que ele apresentou para Gilmara, gente, eu indico vocês lerem no grupo, que tem a ver com que estão inventando aí ao longo de séculos sobre nós, né, povos negros e quilombolas. Antes de eu dar continuidade na aula da semana passada, eu quero compartilhar uma conceituação sobre psicologia, né? A palavra psicologia, ela tem várias significações e uma delas é estudo da alma, né, estudo do espírito aí, né, a conceituação mais utilizada. E o que acontece com a psicologia? Alguém quer falar alguma coisa? Para responder o questionamento que a Gilmara trouxe, porque muitas pessoas têm resistência à psicologia, né? A psicologia, da forma que a gente conhece
hoje e da forma que ela é ensinada nas instituições é um modelo eurocêntrico e norte-americano. Então, quando as pessoas quilombolas ou negras têm resistência de ir à psicoterapia, eu tento voltar lá no passado histórico, porque a psicologia ela chegou no Brasil como um braço da eugenia. Então, eles começaram a querer limpar a sociedade com a miscigenação e com diagnóstico psicológico e psiquiátrico. No entanto, nos hospícios, nos hospitais psiquiátricos, a maioria das pessoas que estão lá, como doidas e loucas, são negras. Então, a gente tem um histórico aí com a psicologia que ela foi usada e ainda é contra o nosso povo. Eu vou contar para vocês, gente, uma crise que eu vivi recentemente, foi em janeiro desse ano, que eu queria deixar de ser psicóloga. Eu fui prestar um concurso para professora substituta em uma universidade federal, e eu tinha que estudar para fazer essa prova. E eu tirei uma férias de 15 dias e eu fiz uma imersão na filosofia que embasa a psicologia, que a gente conhece hoje, e a história da psicologia do ponto de vista eurocêntrico, estadunidense, e por que ela chega no Brasil. Então, eu fiz um estudo bem aprofundado das abordagens teóricas, das práticas de cuidado, das psicopatologias, e a filosofia que está por trás da psicologia é uma filosofia que tira toda a alma e espiritualidade do sujeito. E essa psicologia que a gente acessa, gente, as pessoas falam com a gente que quem inventou ela foi a Grécia. E não é verdade. A gente sabe que o quilombo, que a África, que a América antes da invasão, que qualquer povo tem uma psicologia, qualquer povo tem a compreensão de uma alma, qualquer povo tem uma compreensão de um comportamento, né? Inclusive, isso é parte da minha tese, estruturar a psicologia do quilombo que já existe, porque a base filosófica que a África tem, que os quilombos têm, é uma pessoa com alma e espírito. A gente não separa a pessoa de razão e emoção, igual o Ocidente, no seu processo de colonização, fez. E na hora que eu descubro, gente, que todas as práticas psicológicas, ou a maioria delas, elas mais destroem do que ajudam, eu queria deixar de ser psicóloga. Eu passei por psicoterapia, gente, por 15 anos, fazendo sessão toda semana. 15 anos indo para psicólogo, fazendo sessão. Eu tive, né, eu ainda trato de um transtorno generalizado de ansiedade, que o que apaziguou o meu adoecimento foi o conhecimento do quilombo, foi voltar para o território. Né? Não foi essa psicologia, e foi os remédios também psiquiátricos, viu, gente? Eu gosto dos remedinhos, sim. As drogas nossas, naturais, elas foram tiradas de nós, né? As nossas plantas, tudo, gente. Tem água que cura depressão, tem chá que cura depressão. Eu fui na fonte de água de São Lourenço, lá tem as águas para vários mal de saúde mental. Mas isso foi arrancado do nosso território para ir para os laboratórios vender um remédio caro para nós. Né? Então, eu luto aí para a gente ter de volta essas coisas sem ter que pagar por elas, né? Então, eu falei que eu não ia ser psicóloga mais, porque eu não ia usar o conhecimento do meu quilombo, do meu povo, primeiro, para atender pessoas que só tinham condição de pagar, já estava virando um conflito ético, e vendo o meu povo sofrendo sem acesso,
E como que eu me intitulo psicóloga sabendo da desgraceira que esse modelo de psicologia fez, matou, enjaulou, pôs em hospício o nosso povo negro quilombola. O tanto de gente negra que é diagnosticada, gente, com esquizofrenia, com psicose, e a pessoa é boa na cabeça, vocês não têm dimensão. E é o nosso povo, sabe? E aí, nisso, eu comecei a procurar fazer outra graduação. Isso foi em janeiro desse ano. Aí eu conversei com a minha orientadora, né, do doutorado. Ela falou, Janice, o seu trabalho é justamente esse. Escrever e registrar a psicologia do seu povo. Aí o que aconteceu, gente? Um tanto de gente, colega de doutorado, começou a falar que eu não podia usar a palavra psicologia, porque a palavra psicologia tinha dono. E o dono era a Europa, era a Grécia, era isso, era aquilo. Aí eu comecei a ficar nervosa com esse trem, né? Que parecia que eu estava roubando uma palavra que um determinado grupo e uma determinada cultura inventou e sistematizou, né? Eles inventaram e sistematizaram como um campo de ciência, mas eu sempre soube, em algum momento, que a gente tem a psicologia, mas eu não sabia como argumentar isso nesse espaço de disputa. Nisso, minha orientadora me acalmou, falou que é assim mesmo, processo, para eu ter calma. E aí, a gente vai rezar, né? Eu fui rezar, pedir Espírito Santo ajuda, Deus ajuda, para me iluminar, porque eu precisava achar uma resposta para provar que o quilombo tem psicologia, que a psicologia do quilombo não é essa psicologia inventada lá na Grécia, na Europa, que desmerece a gente. E quando a gente pede ancestralidade, né, gente? A ancestralidade atende. Aí eu achei uma amiga, minha amiga Acla, ela me mandou um texto de uma professora que eu já estudo, a Ana Maria Jacovilela, ela estuda a história da psicologia aprofundadamente. Aí eu vou compartilhar para vocês, gente, o conceito de fato da psicologia, que eu acredito, que eu estou construindo aqui com vocês em outros espaços, e trazer um pouco a resistência do nosso povo com o saber que é mostrado longe da nossa realidade, e resgatar esse senso de saber psicológico, cuidado psicológico dentro dos nossos territórios. Porque antes mesmo de eu ser psicóloga, gente, eu era de grupo de jovens. Eu com 15 anos, gente, eu já escutava jovens com ideação suicida, jovens que cortava braço, jovens com uso abusivo de álcool e outras drogas. Os pais, eu com 15 anos, os pais vinham até mim confiando que eu ia cuidar desses jovens nos retiros espirituais. Eu nem imaginava ser psicóloga, mas eu já praticava o cuidado de saúde mental, porque eu acredito que isso vem da nossa linhagem ancestral, né? Que a gente tem essa capacidade já intrínseca a nós. E eu fui rezar, gente, para escolher a profissão. Eu também escrevi isso na minha dissertação. Eu cortei 50 papelzinhos, igual de amigo oculto, com todas as profissões, tinha 50 profissões, fui rezar com uma amiga e a mãe dela, e o papelzinho que saiu foi psicologia, né? Isso foi em 2009, eu tenho esse papelzinho colado na minha Bíblia. Então, assim, eu falo que a orientação vocacional nossa é a fé, né? Que a gente não tem acesso a fazer teste, a fazer isso, a fazer aquilo outro, né? Acesso a um profissional, cara. E nesse desespero todo, gente, o projeto Resistência Quilombola faz contato comigo. Então, quando eu começo a acompanhar quilombolas de forma individual e vocês aqui no grupo, isso me enche de força e saúde, que eu estava dilacerada. E eu falei assim, gente, é isso, né? Eu estou aqui para contribuir aí com o fortalecimento do meu povo, né? Então,
Hoje eu me sinto muito feliz e honrada de ser psicóloga, antes mesmo dos títulos, né? Que eu acho que esse poder de cuidado, de escuta, em toda a comunidade a gente tem essas pessoas, né? Acho que todo quilombo tem as pessoas aí do cuidado, da educação, do ensino, né? E que esse discurso aí do homem colonizador arranca as nossas potencialidades, né? Eu vou compartilhar rapidinho. Peraí, gente. E antes de compartilhar, Gilmara, é uma coisa que eu aprendi com o Nego Bispo e com minha família quilombola, né? Eu tô vendo muitas pessoas sofrendo com a morte, com o luto. Não que não seja para sofrer, mas a gente, enquanto quilombola, a gente perdeu o sentido e o significado da morte para a nossa cultura. Na nossa cultura quilombola, a morte não é o fim, a morte é o começo. A pessoa quilombola que morre, ela continua entre nós em forma de espírito ancestral. E a gente vive o luto, né? Minha mãe contava, né? Que ficava 7 dias vestido de preto e não fazia muitas atividades de casa. Chorava, vivia, mas aquela memória sempre esteve viva, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ligação com meu bisavô Manuel Pedro, que foi escravizado, que eu nunca conheci. Mas é como se eu tivesse vivido, porque ele continua entre nós. A história, a memória, quem ele foi, o espírito, né? Ele se tornou um ancestral, uma referência. E quando a gente aceita a concepção de morte de uma cultura que é nossa, a gente lida com isso de outra forma. Agora, a concepção de morte ocidentalizada, ou vamos se dizer assim, colonizada, é uma concepção de morte de fim, né? Aí não tem como, é todo mundo entre desespero, adoece, não consegue viver o luto. E isso também tem relação, gente, com o quanto a nossa espiritualidade é atacada, o quanto a gente está desconectada do nosso espírito, não no sentido religioso, né? Eu vou trazer o significado de espírito daqui a pouco, vou parar de falar e compartilhar aqui. Tá dando para ver? Sim. Dá para ler, dá para ver. O Zoom, Peraí. Tá dando para ver, gente? tá. Tá dando para ler? Não, porque tá fora do esquadro. Tenta mover mais para lá um pouco. Peraí. Mais para a esquerda. Peraí, que agora. Peraí. Agora E aumenta o zoom. agora? Aumenta o zoom. Não apareceu a tela cheia para vocês, não? Não. Não sei por que não. Mas estava dando para ver, gente, naquela foto. Peraí. Partilha. Aumenta o zoom. Aumentar mais? Sim. É porque
Mais. Agora vira para a esquerda, coloca assim. E Deu? deu. Vou ler Para mim, aqui. sim. Alguém está conseguindo ver? Então, gente, qualquer campo de saber, só um comentário. Quem trouxe a universidade, o cacique Babal, ele vai falar, nos alertar e nos lembrar que quem trouxe a universidade para o Brasil foram os jesuítas com a intenção de nos colonizar. Então, qualquer saber institucionalizado, esse saber já existe, já tem no quilombo, né? Não de forma sistematizada. E como a gente foi colonizada, a gente precisa se submeter a esse conhecimento e ter o diploma, ter os estudos, mas isso não é garantia de que o fato da pessoa ter um diploma, ter uma graduação, é de fato que a pessoa tem um conhecimento. Às vezes a gente tem um mestre, uma mestra do saber no quilombo, que sabe muito mais, né? Eu não tenho dúvida do que eu, que tem outros tipos de conhecimento, né? Ou mais que outras pessoas que têm títulos e mais títulos, né? Então é sempre bom a gente tirar essa hierarquia dos saberes, né? Paulo Freire fala assim, Paulo Freire, né? Não existe saber mais, não existe saber menos, existe saberes diferentes, né? Então a gente sempre levar em consideração que ter título para a sociedade colonialista, eles colocam como a pessoa é superior. Mas para a sociedade quilombola, não. Ela tem um saber específico, mas a gente não desconsidera o saber de quem não tem esse título, né? Só fazendo um contraponto aí. A afirmação, um saber psicológico, existe em quaisquer circunstâncias em que haja um grupo humano, porque neste já se cria uma compreensão sobre o que sobre o que o ser humano é, como o ser humano funciona. É uma verdade fundamental na psicologia. Em qualquer contexto social, as pessoas, ao interagir e observar umas às outras, desenvolvem uma compreensão, por mais rudimentar que seja, sobre a natureza humana e o funcionamento das relações sociais. Né? A existência de conhecimento psicológico intrínseco. Intrínseco, gente, é inseparável, é dentro da gente. A frase sugere que, mesmo sem uma formação formal em psicologia, os seres humanos, ao viver em grupo, desenvolvem uma compreensão tácita sobre comportamento humano, as emoções e as relações sociais. A construção de compreensão sobre o ser humano. Essa compreensão de construção sobre o ser humano, gente, é um grande conflito dentro da psicologia. Porque cada abordagem psicológica, o que é abordagem psicológica? Psicanálise comportamental, gestalt, terapia cognitiva comportamental, criaram uma compreensão de ser humano diferente uma da outra. E a partir dessa compreensão de humano, elas vão criar métodos e técnicas de cuidado em saúde mental. E eu trazendo para o trabalho que eu estou desenvolvendo a construção da compreensão sobre o ser humano a partir do quilombo. Então, a gente vai pensar uma psicologia a partir de como o ser humano concebe, como o quilombo concebe o ser humano. E essas abordagens tradicionais da psicologia que eu citei, ela não considera que o ser humano tem alma. Ela acha que essa questão da alma não é uma coisa que a psicologia tem que tratar. Ela separa a alma do corpo, a razão da emoção. Então, é uma questão que a gente vive aí desde o processo de colonização, né? Esse discurso que não se mistura ciência com religião, que é uma coisa e outra, e acaba fragmentando o sujeito, né? Porque na nossa compreensão do ser humano, a gente sem o espírito, a gente não vive, né?
Eu vou trazer a conceituação daqui a pouco sobre espiritualidade. Ao interagir com outros, as pessoas aprendem a reconhecer padrões de comportamento, a entender as motivações dos outros e a desenvolver uma compreensão sobre suas próprias emoções e necessidades. Gente, eu não sei vocês, mas desde que eu me entendo por gente, eu interpreto sonhos. Eu não, minha mãe, minhas tias, né? Dentro do campo sistematizado da psicologia enquanto disciplina, eles vão dizer que Freud, uma pessoa, estudou e usou isso. E no Quilombo o povo nem sabe quem que é Freud, né? Então, todo sonho que eu tenho, quando criança, eu contava para minha mãe. Né? Minha mãe chama isso de espírito adiantado ou espírito comunicou. Hoje o nome que está sendo usado para isso é intuição, como tecnologia ancestral, né? Mas os nossos mais antigos, por exemplo, sonhei com cobra, aí minha mãe perguntava, matou a cobra no sonho, saiu, vai vir uma traição. E vinha. Né? Ah, mãe, sonhei com bosta, muita bosta. Ah, é dinheiro. Né? E aparecia. Então, isso é um saber psicológico que todo quilombo, eu acredito que tenha, essa interpretação dos sonhos, né? Aí veio uma pessoa, né, no caso Freud, escreveu sobre isso, falou que ele inventou, ele que fez a análise dos sonhos e vende isso para o mundo inteiro. Vende, ganha dinheiro, gente. Ganha dinheiro com conhecimento que pertence a vários grupos sociais, várias comunidades. É essa colonização, né? Várias sociedades têm seus próprios saberes, o colono pega o saber, né? Não só o ouro, não só o diamante, não só as pessoas, né? Porque os escravizados, arrancados, sequestrados de África, estavam em idade reproduzida, idade produtiva, né? Arrancou toda a mão de obra jovem produtiva de África, né? Aí eles pegam uma coisa que a gente já sabe, fala que é Deus e vende, e deixa a gente na miséria, e ainda fica tentando enganar a gente que o conhecimento que a gente tem não presta, não é ciência, né? Para falar, Raiz. É porque recentemente está em trâmite, na verdade, do Ministério da Cultura, um projeto de lei para pegar toda essa cultura quilombola, desde arte, dança, vestimenta, tudo que a comunidade quilombola produz, alimentação, enfim, e patentear, na verdade, criar uma patente em cima disso. Então, é meio estranho que logo uma organização governamental mais ligada ao governo queira criar essa lei e patentear todos os nossos conhecimentos. E com que intuito esse pessoal pega todos os nossos conhecimentos e torna delas, dizer assim, que é produto cultural do Brasil. Assim, é muito estranho, porque tudo que a gente for o fazer dinheiro não vai chegar para nós, o quilombo, não. tudo que a gente for fazer agora, isso está em tramitação, na verdade. A gente tem que tomar cuidado, na verdade, as pessoas que a gente conversa sobre a nossa cultura. Está nessa construção desse projeto sobre isso. Então, é meio que estranho, né? Eles quererem criar uma marca para tudo que é de quilombola agora, justamente nesse intuito, de vender nosso conhecimento e ganhar dinheiro em cima disso. Com que intuito, né? É o que Nego Bispo fala, né, gente? Que o capitalismo quer virar tudo em mercadoria e vender. Vender o dinheiro. E eu vou falar com vocês, viu? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sou a dona da verdade. Eu estou no processo de construção, assim como vocês, né? De entender melhor a nossa história. Mas eu fico refletindo que a gente precisa do dinheiro, precisa. Mas tem sido o dinheiro um grande instrumento de conflito entre nós quilombolas. Nas associações, né? Como que uma associação sobrevive, por exemplo, sem um dinheiro de um edital?
quando chega um dinheiro de um edital ou de muitos editais, como que isso vira, né? Mas eu fico pensando, como que a gente pode gerar fonte de renda que não traz conflito? Eu não sei, viu, gente? Eu sei que Palmares viveu 100 anos aí sem dinheiro nenhum do governo, nada, nada, nada. Era no sistema de mutirões. Pois é, Mutirões e trocas. Na verdade, era no sistema de mutirões. pois Você é. trabalhava na minha propriedade e depois eu ia trabalhar na sua e assim viraria um ciclo de produção. Todo mundo produzia e todo mundo trocava sua produção. Eu acho que a gente precisava retomar isso, assim, em todos os aspectos, né? O meu sonho é poder formar pessoas, ou ensinar pessoas, por exemplo, a identificar crises, para as pessoas recorrer a essas pessoas dentro do quilombo sem precisar pagar para um profissional de psicologia que às vezes só tem na cidade. Tem uma quilombola daqui de Minas Gerais que tem um livro dela, eu não estou lembrando dela, o nome dela agora não, depois eu mando o livro no grupo. A mãe dela ela conta, né, que a mãe dela fez uma estufa de tijolo, que ela nasceu prematura, 6 meses, e ficou na estufa de tijolo dentro do quilombo. Aí eu fico pensando, pois é, gente, uma estufa no hospital, gastar luz, é difícil. Até chegar no hospital ser atendido, por que a gente não junta a engenharia com essa técnica do quilombo e pensa em modos de cuidado dentro do quilombo sem a gente ter que precisar sair para a maternidade? Porque Palmares, gente, foi 100 anos. Não existia psicólogo, não existia advogado, não existia médico. Existe, né? Médico, advogado, psicólogo, mas tudo do conhecimento de África e da própria comunidade, do próprio quilombo. Então, muitas vezes a gente fica esperando de um espaço, né, que vai dar com uma mão e vai tirar com outra. E vai gerar mais intriga entre nós, né? Mas, assim, isso é pauta para uma outra conversa, né? É uma reflexão bem complexa, assim, né? Sobre o sistema mesmo financeiro, socioeconômico, a importância da interação social. Deixa eu subir tudo aqui. A interação social é um catalisador crucial para o desenvolvimento do conhecimento psicológico, pois permite que as pessoas observem e aprendam um com os outros. Minha mãe, gente, assim, eu acho que a minha linhagem, todo mundo veio um pouco da psicologia. Minha mãe, desde nova, ela reconhecia se eu estava com febre emocional. Minha mãe nunca acessou a psicologia na vida. Minha avó, desde sempre eu fui criada com isso para identificar se é emocional, se é do coração. Minha avó a vida inteira falou, sei que seu coração está pedindo, o que seu coração está pedindo, né? E a psicologia ocidental manda a gente olhar a cabeça, faz a gente deixar de sentir. Eu estava lendo um texto esses dias, né? Falando que o Ocidente, Platão, a filosofia de Platão que a gente estuda, fala que se a gente deixar a emoção dominar, nós somos fracos. Aí está um tanto de ser humano aí tentando ser racional e todo mundo adoecendo. Todo mundo adoecendo porque não quer viver o sentimento, o desconforto do sentir. E os mais antigos ensinam para a gente a sentir mesmo, a chorar, a gritar, parar. Não tem essa separação entre razão e emoção, né? A gente não é fraco enquanto quilombola porque a gente sente, né? Meu pai é um homem quilombola que chora, que se emociona. Você pega um homem com uma formação mais colonial, tem a música, né? Porque homem não chora e nem pede perdão. Isso não é uma lógica do quilombo, né? Meu pai chora, meu pai pede desculpa quando erra, pede perdão, reconhece erro. Que ele não entende isso como uma fraqueza da masculinidade, igual é colocado pela filosofia de Platão, Descartes e construção do patriarcado e da virilidade, né?
A psicologia como disciplina. A psicologia como ciência aprofunda e sistematiza essa compreensão intuitiva, fornecendo ferramentas e métodos para estudar o comportamento humano de forma mais rigorosa. Em resumo, a frase destaca que o saber psicológico, na sua forma mais básica, é uma característica inerente à experiência humana em grupo, uma vez que a interação social gera uma compreensão ainda informal sobre a natureza humana e o funcionamento das relações. A psicologia como disciplina, gente, é o que eu estou construindo a minha tese de sistematizar de forma rigorosa e científica a psicologia que já existe no quilombo, para que todas as pessoas quilombolas adquiram esse conhecimento e que essa psicologia ela possa chegar nas universidades, para as universidades conseguir atender o nosso povo que está saindo do território para estudar, né? Então, esqueci o que eu ia falar. É isso, né? A intenção maior aqui é a gente nunca desvalorizar o conhecimento, né? Sempre quando eu vou no médico, eu vou, consulto, né? Mas aí eu ligo para os médicos lá de casa. Tem os médicos lá de casa, né, gente? Aí eu sempre ligo pro meu cunhado, que ele sabe chá, os trem, tudo. Ligo para ele. Então, eu sempre estou fazendo esse diálogo entre a sociedade colonial e a sociedade quilombola, mas sempre confiando mais no conhecimento do quilombo, porque ele é milenar. Antes de eu abrir para vocês falarem, gente, eu vou compartilhar a continuidade da semana passada, antes de eu abrir para vocês falarem, né? Alguém lembra-me qual tópico que a gente parou? Foi na atividade agrícola? Eu não lembro. Alguém lembra? Você lembra, Raiz? Lembra o quê? Em qual parte que a gente parou? Eu estava em viagem. Eu acho que a gente parou na atividade agrícola, né? Na sociedade quilombola. Pode falar, Assunção. Boa noite. Boa noite. Do encontro passado, se não me engano, estava falando da mulher, né? Da questão da. Como é que foi? Ai, meu Deus, me fugiu agora. Mas era até um tema polêmico. Acho que era traição? Não, não consigo falar agora. Era sobre a mulher. Lembrei. Era da bigamia, poligamia, porque nós éramos Isso. Se não me engano, foi isso. Então, foi aqui, gente, poder familiar matriarcal, poder familiar patriarcal. Eu lembro de ter falado disso com vocês, que tentam nos convencer que a sociedade brasileira hoje, atualmente, é toda patriarcal e todos os homens são machistas, né? Mas eu quero dizer que nos quilombos a gente tem família matriarcal. E se a gente tem família matriarcal, né, que o poder está nas mãos das mulheres, a gente não tem o sistema patriarcal. Então, a gente tem homens que não são machistas, né? Eu lembro de ter explicado o sistema de casamento. Por quê? Na sociedade colonial, o sistema de casamento imposto foi único e universal, a monogamia. E na família, e na sociedade quilombola, a gente tem vários sistemas de casamentos, né? Mas só que com a entrada, às vezes, da cultura eurocêntrica, a gente, às vezes, cede a esse modelo, né, monogâmico. Não sei, gente, tem histórias, assim, no meu quilombo, de mulheres casadas,
e iniciar outros jovens da comunidade e o marido saber isso não ser um problema. A história do chifre eu não estou lembrando o que eu falei do chifre. Mas se em algum momento eu lembrar, eu falo, né? Eu fico refletindo, né? Lembrei que a resposta que a gente dá para a traição é sempre uma experiência de mau caráter, né? Eu fico pensando, gente, vai que essa pessoa é de uma ancestralidade que a sua raiz e a sua forma, né, é de um modelo de casamento poligâmico, poliândrico. E isso foi apagado, né? E a pessoa às vezes tenta não trair, mas não consegue. Mas tem a safadeza, né, gente? Que a gente não pode deixar de refletir sobre a quebra de compromisso e responsabilidade. A atividade agrícola na sociedade quilombola, policultura, sociedade colonial, monocultura. Ô, gente, tudo que vem escrito mono é um só, com a intenção de universalizar, e só quem tem esse mono domina e acaba tirando a concorrência. Deixa eu ver, você quer dar algum exemplo de monocultura, Raíza? E os impactos da monocultura? É um dos maiores que a gente viveu, principalmente aqui na região nordeste da monocultura, foi a monocultura da cana-de-açúcar, na verdade. Falar em termos de plantações. Seria isso? Isso. Então, a gente viveu e vive até hoje, na verdade, com assolações dessa monocultura que se criou aqui no Nordeste. É por isso que as zonas rurais elas foram tão fragmentadas e aqui no Nordeste se existia a cultura que apenas no sul do país que existia o desenvolvimento, então houve esse esvaziamento das zonas rurais, principalmente aqui na região que eu moro, na região litorânea. Foi a época na verdade, a época do pró-álcool. Essa época era uma época que se incentivava, na verdade, essas plantações de monocultura que eram ligadas à cana-de-açúcar e a prevalência, na verdade, dos engenhos que existiam na época da escravidão e que eles se perpetuaram por muito tempo com a ajuda do governo. Então, assim, isso assolou, principalmente na maioria, o Nordeste brasileiro, e essa criação, na verdade, de colocar nas cabeças das pessoas que o campo era lugar de pobreza, de miséria, de tudo que não prestava, foi para que essa cultura de cana-de-açúcar ela se perpetuasse. E tanto os incentivos governamentais de serem contra a reforma agrária, que é essa reforma que dividia essas terras, justamente essas terras de monocultura da cana-de-açúcar, para que as pessoas continuassem trabalhando e produzissem seu próprio alimento, que hoje, na sua maioria da produção brasileira, são de propriedades de agricultores familiares, né? E se continuasse nessa cultura de cana e nesse termo de agronegócio, a gente só comeria açúcar e óleo, que é a única coisa que o país hoje produz que é voltado para isso, né? Açúcar, álcool, óleo, que é o termo da soja, e o glucose, celulose com a questão do milho. Então, a monocultura, ela não é uma atividade quilombola, na verdade. Eu tiro por exemplo do sítio que eu moro. O sítio que eu moro ele é diverso de várias frutíferas e várias plantações diferentes, porque a gente vive os ciclos de produção, principalmente na comunidade que eu moro. Nós vivemos o ciclo de produção de macaxeira, de inhame, de batata. Existem os ciclos de pesca tanto artesanal, de camarão, de peixe, e a gente se consegue sobreviver, na verdade, nessa questão de ciclos. Existe o ciclo das frutas e é isso.
ter mais Não, Hã? contemplada. Sim, é isso, gente. Policultura, monocultura, além de prejudicar o solo, né? Em Minas a gente tem a plantação de eucalipto, meu Deus, que destrói o solo, suga a água, né? Produção agrícola, subsistência e troca, que a Raíssa comentou, dos mutirões, essas coisas, né? Produção agrícola, exportação, que é vender para outros países, né? Ai, gente, é maior loucura isso, né? A gente vende as coisas para outro país produzir e vender para a gente de novo. Na sociedade quilombola, as relações sociais são de respeito às diferenças, são horizontais. Isso é marcado na minha história, porque desde que eu me entendo com gente, como gente, eu convivo com a diversidade. E quando eu chamo de diversidade, gente, com pessoas com transtorno mental, pessoas com algum tipo de deficiência, eu não sei se é essa terminologia que uso, com os cachaceiros do quilombo, nenhuma pessoa lá é vista Olha, como melhor, pior. de que ninguém. Eu aprendi que se você vai para um lugar que não conhece ninguém, os melhores informantes que existem são os bebinhos da rua. Porque, assim, eu não deixo de. Eu fui criada, na verdade, na minha rua existem os bebinhos da rua. Eles sabem absolutamente tudo da rua. As velhinhas fofoqueiras. Elas sabem absolutamente tudo da rua. Então, assim, eu passei aí para as comunidades, às vezes eu vou para uma comunidade e não conheço nada. E quem conhece sempre é o bebinho da região. Então, eu passei a ser amiga de todos eles, já eram amigas na minha comunidade. Então, eu passei a ser amiga de todos eles, de comprar cachaça para eles mesmo, e às vezes de parar e até tomar uma com eles, e de conversar das coisas da vida. E não deixe de fazer isso. E eu convivo com pessoas LGBTQIA+, desde que eu nasci. Quando era a sigla ainda GLS. Tanto na comunidade como na cidade. Isso, gente, faz toda a diferença em qualquer campo de atuação que a gente, enquanto quilombola, vai atuar e trabalhar, né? Essa minha vivência, ela possibilitou eu defender uma mãe alcoolista em ela ter o direito de ficar com a criança. O Estado tirou a guarda da criança pelo fato dela fazer uso de álcool, né? Já colocou ela como incapaz. Isso foi um processo que aconteceu em Belo Horizonte, conhecido retirada compulsória de bebês. Tem um blog que chama Quem é esse bebê? De quem é esse bebê? Então, muitas mulheres negras usuárias de álcool e outras drogas saíam da maternidade sem suas crianças, assim que paria. E eu acompanhei uma mãe que todo mundo achava impossível ela ter o bebê de volta. Mas esse conhecimento do quilombo e o provérbio que minha avó me ensinou, né? Para tudo ter um jeito, só não tem jeito para a morte. Com muita luta, articulando rede, equipe, a guarda da criança voltou para a família. Isso é parte da minha dissertação de mestrado, que virou livro, que está breve aí para publicar, né? Vocês vão ter acesso. É tudo conhecimento do quilombo, gente. Conhecimento nosso é poderoso demais, assim. Nossa, nem sei mais, assim. Conhecimento nosso, a gente é um povo muito bonito, muito forte, muito inteligente, sabe? Relações sociais hierarquizadas, verticais, é isso, né? Ah, você bebe, você não presta para ser mãe, não. Eu assim, nojo, minha mãe bebeu, ela parou de beber depois que ela converteu. Eu tô aqui, ó, bem criada. Como que pode falar isso, né? Ai, gente. Sociedade quilombola, reconhecimento da humanização do cidadão quilombola, redução do cidadão africano à condição de escravizado. Gente, é um trem muito doido isso, porque às vezes isso custou entrar na minha cabeça. Mas condição de ser escravo é ser animal mesmo.
é ser animal. Eles arrancaram toda a condição de humanidade da gente. E eles olhavam a gente como um cachorro, um cavalo, as mulheres como uma égua parideira. Eu não sei se vocês têm dimensão disso, porque isso foi uma informação que custou entrar na minha cabeça, porque é um trem, assim, inadmissível. Como que uma pessoa não consegue enxergar a outra como um ser humano? Mas isso acontece na sociedade colonial, viu? Tudo que é diferente do que eles consideram que é humano, ou dissidente, ou diversidade, é vista aí dessa forma. Produção do trabalho coletivo distribuído a todos conforme a necessidade de cada um. A Raíza também comentou isso, né? É assim na sociedade quilombola. Produto do trabalho escravizado apropriado pelo senhor de engenho para exportação, né? Isso aqui também a gente comentou. Já está acabando, viu, gente? Vou falar isso aqui. Eu toquei um pouco nesse assunto na hora que eu fui falar da filosofia, né? Cada sociedade tem uma visão de ser. Aí eu vou ler aqui, gente, né? É a Marimba Anne, eu vou mandar o texto dela lá, é muito bom. A visão de mundo africana e as visões de mundo de outros povos que não são de origem europeia, todas parecem ter certos temas em comum. O universo a que se referem é sagrado na origem, é orgânico e é verdadeiro cosmos. Essa citação da Marimba explica a relação harmoniosa entre indígenas e quilombolas, né? Nos registros históricos, gente, não existe indígena ou quilombola, um escravizar outro, mas existe conflitos, mas eles lutando contra o colonizador. Então, quando eu falo lá da base filosófica da psicologia, a gente se entende como um ser sagrado e cosmológico, que está conectado a tudo. Mas a básica filosófica europeia, que está por trás da maioria das abordagens, né? Menos a TCC não usa nenhuma base filosófica, né? Só observa o comportamento, mas as outras pensa num sujeito que não é sagrado, né? Pensa num sujeito que precisa dominar a emoção para ser visto como forte. Essa conceituação de espírito e espiritualidade, gente, para mim é algo que as nossas comunidades precisam retomar e a gente, enquanto pessoas, também, porque é totalmente desconectada de religião, mas está ligado com a concepção de ser quilombola, né? Ou de ser africano, ou de ser indígena, né? Espírito, a força criativa que une todos os fenômenos. É a fonte de toda a energia, movimento, causa e efeito. À medida que se torna mais denso, ele se manifesta como matéria. Ele é o nível significativo da experiência. Espiritualidade, a apreensão do interrelacionamento cósmico, a percepção de sentido na existência e o grau em que alguém é motivado por tal significado. A espiritualidade é a habilidade de se relacionar com os níveis metafísicos de experiência. Níveis metafísicos, gente, são coisas que a gente não consegue enxergar com os olhos, mas consegue sentir. Por exemplo, a gente sente o ar, mas não vê. Então, os níveis metafísicos são isso. Ela une pensamento e sentimento, e assim permite a compreensão intuitiva. Este sentido cognitivo e afetivo é transmitido através da relação ancestral coletiva, né? Na filosofia Banto, gente, essa energia aqui, muitas vezes a gente... Vamos ver se vocês recordam disso, né? Às vezes você está num lugar, você começa a abrir som de boca. A gente sabe que tem uma energia lá, e se o nosso espírito tiver fortalecido, a gente vai ter uma reação,
Se o nosso espírito não tiver fortalecido, talvez a gente vai ficar com uma moleza, né? Que eles falam que quando a gente começa a abrição de boca, tem alguém com olho gordo ou com inveja. Estou dando esse exemplo para vocês entenderem. Quando a gente está com essa energia, essas energias que fortalecem o espírito, gente, são energias da natureza, viu? Da árvore, da terra, do sol, como tomar um banho de sol, ficar no sol, tomar um banho de mar. Isso fortalece a energia vital e a força do espírito, né? Meditação é a força da natureza. Pisar no chão, né? Pensa, gente, a Lua, ela tem um magnetismo com a água. Por isso que as marés alteram, né? E o nosso corpo é 100% água. Então, a gente tem a tradição de olhar a lua para cortar cabelo, para colheita. Eu tenho o costume agora de olhar a lua para entender o meu estado de humor, as minhas emoções, né? Então, esse fortalecimento de espírito e essa relação com a espiritualidade está conectada com o sagrado, que é o universo, o cosmos, o todo. Ai, gente, eu queria passar um vídeo para vocês para finalizar sobre isso, mas o vídeo tem 15 minutos. É isso. Vocês podem ficar mais 15 minutinhos para ver o vídeo ou vocês estão muito cansados? Coloca no grupo, Janice, que fecha com o relato que eles acharam no dia hoje. Combinado então, gente. É um vídeo lindo. Deixa eu olhar o nome aqui. Deixa eu só olhar o nome do vídeo aqui, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Porque eu acho que o vídeo vai ser o encerramento, né? O fechamento do nosso encontro de terça passada e de hoje. Alguém quer falar, comentar? Eu só quero comentar o seguinte, quando fala da escravização, a relação igreja, né, que tinha a Bíblia, igreja e a omissão de tudo isso, né, porque a Bíblia prega uma coisa e a realidade era outra. Por que nós éramos vistos como nem animal, né? Nós não tínhamos significância nenhuma. E a igreja? Qual o papel da igreja nesse tempo, nessa época? Ótima pergunta, Neide. O vídeo chama Estratégias Solares de Sobrevivência. Haja Nagere. Vocês assistem para a gente comentar semana que vem. Neide, essa pergunta é ótima, tá? A Igreja Católica é uma instituição enorme. Então, quando a gente fala que a igreja apoiou a escravidão, a gente está falando de grupos específicos, que são os jesuítas. Fora os jesuítas, a gente tem outros grupos, a gente tem irmãs beneditinas, a gente tem Madre Teresa de Calcutá. Eu não vou saber falar outras instituições do catolicismo antes dos jesuítas, né? A gente tem as comunidades eclesiais de base, que ajudou a garantir a certificação de muitos quilombos. A gente tem a Irmã Dorothy. Então, é importante a gente entender a dimensão da instituição, que é a igreja. Tem saberes filosóficos aí de Santo Agostinho, que veio antes dos jesuítas. Esse pensamento... Vou falar isso.
inclusive nesse termo de igreja, existem várias igrejas da igreja católica, na verdade, várias designações. Jesuítas, enfim, várias designações. E numa dessas designações, especificamente quando se criou os CBs, né, que eram os núcleos de base, as eclesiásticas de base, que trabalhavam essa dita liturgia do oprimido, não, liturgia da libertação. Se trabalhava a liturgia da libertação aqui dentro do Estado brasileiro, e mais especificamente na região Nordeste. Então, veio um cara chamado Joseph Ratzinger para o Brasil, na época da ditadura militar. Aí eu já estou trazendo para a ditadura militar. Acabar com essa teologia da libertação, porque a teologia da libertação, ela pregava justamente nos assentamentos rurais, nas comunidades negras, quilombolas, essa ideia de libertar o povo através da teologia da libertação. Então, o Joseph Ratzinger, ele veio para o Brasil especificamente para extinguir esse grupo que se trabalhava aqui no Brasil. Então, até a Igreja Católica existem esses recortes variados do que é a própria igreja, na verdade. E existe essa destruição, desconstrução, para quando se tenta libertar um povo, e esse povo, especificamente o povo negro, que foi tantos anos, tantos milênios escravizado. Isso é uma construção bem... Joseph Ratzinger se tornou o Papa Bento XVI, posteriormente. Eu não sabia que era ele que tinha feito isso, não. Então, gente, Veio toda para vez especificamente trabalhar para a ditadura militar, matou vários padres, matou um padre pernambucano, inclusive, a ditadura militar, e caçou vários padres que trabalhavam nessa perspectiva da teologia da libertação. Sabendo dessa história agora, que eu só fiquei pensando assim, gente, por que a teologia da libertação sumiu? É porque houve o apagamento, porque quando a teologia da libertação fala que existem vários reinos, que o reino é do povo, o novo reinado vai ser do povo. E para a Igreja Católica, uma parte da Igreja, aí vem as designações da Igreja, uma parte da Igreja Católica, ele não quer que o reinado dele seja do povo, o reinado tem que ser de uma pessoa só, entendeu? Nessa questão de não compartilhamento. E a teologia da libertação, ela compartilha e tanto que quando a gente faz as ofertas, não faz a oferta em dinheiro, faz as ofertas em fruto do trabalho. Tudo que o campo dá no termo do trabalho, né? Mamão, macaxeira, inhame, e dá essa oferta. A oferta é feita dessa forma. A teologia da libertação acredita nessa forma, só que as outras teologias, elas não acreditam nessa forma. Gente, é assim, eu ainda não tive tempo de aprofundar nesses estudos, mas a Igreja Católica é uma trenheira de coisa que existe dentro dela, né? Várias igrejas dentro de uma igreja, várias vertentes, vários segmentos. Eu vou dar um exemplo atual. O Papa Bento XVI que morreu, né? Foi agora, né? Papa Bento. Francisco. Foi Francisco. Mas vocês me desculpem, que é muita informação e já está tarde, né? É o Papa Francisco. Gente, aí eu fico vendo as páginas de política. As páginas de política pesquisou movimentos gigantescos da Igreja Católica que não se manifestaram na morte dele. Por quê? Porque é contra o padre, ao Papa ser progressista, Por defender os conta povos. dessa teologia que Porque é o povo colonizador, entendeu? povo Que provavelmente seria o povo que ia escravizar a gente. Porque, como eu estou dizendo, se acredita que o próximo reinado seria do povo, e as pessoas não querem que o reinado seja do povo, quer que o reinado... quando se divide um reinado, se divide também o poder, e as pessoas não querem dividir o poder.
Então, existem várias designações dentro da igreja, e quando a gente vai para dentro da igreja, há essas brigas internas nossas, que a gente acredita numa determinada situação, mas tem que seguir a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela tem suas designações. É bem complexo isso, né? Eu sei pouco da Igreja Católica, eu quero estudar mais, não sei se a Igreja Católica ou o cristianismo, né? Eu estou muito interessada em entender, porque na Etiópia tem cristianismo e santos, e lá não foi colonizado, e lá tem existência do cristianismo antes de existir mesmo igreja católica. Eu ainda não consegui ler os textos que eu tenho, né? Eu acho que tem um Santo Eslobão, que é da Etiópia, e que os jesuítas usaram o Santo Eslobão para converter outros escravizados, para amenizar o processo de abolição da escravatura, apaziguar. Então, Ney, de todo mundo que está aqui até agora, toda vez que vocês ouvirem que a igreja apoiou a escravidão, tem que fazer uma reflexão que a igreja é muita coisa. Então, parte da igreja, sim, apoiou, mas não toda ela. Até onde eu sei, né? Eu tenho que aprofundar mais nisso. Mas eu tive em Penedo. Penedo é uma cidade do interior de Alagoas, pertinho de Palmares, Quilombo dos Palmares. Não sei se o Quilombo dos Palmares chegou a pegar a região de Penedo. Eu visitei várias igrejas católicas e uma delas, o padre tinha um esconderijo que ele dava fuga, ajudava os escravizados. Tem um outro texto que uma orientadora mandou de vários missionários que chegavam aqui para colonizar ou converter e entendia que o que estava fazendo com a gente era errado e que a gente tinha alma, inteligência e filosofia e nos apoiavam. Os franciscanos especificamente, porque agora os jesuítas, os beneditinos, os carmelitas eram mais... Não, o sistema deles é muito rigoroso. É muito cruéis, mas os franciscanos... tanto que os franciscanos que vieram aqui para falar na realidade da minha comunidade, eles gostavam de andar no meio do povo, sabe? De tomar cachaça, de conversar, de estar com as senhorinhas, sabe? Então, por isso que a comunidade ela abraça toda a igreja católica aqui, por conta foi a própria comunidade que fez a igreja daqui, porque quem veio para aqui foram os padres franciscanos. Então, e já nessa TL, né, Teologia da Libertação, que a gente tem que se libertar de várias coisas. Enfim. É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, eu gostaria que vocês sugerissem lá no grupo quais temáticas vocês acham importante para a gente trazer para os 2 próximos encontros. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, né? Então tá, gente. Até terça-feira que vem.